Salve galera, sejam bem-vindos a este canal hoje com presença ilustre presencialmente com o meu mano Matheus, Maldita FCC. Então, direto de Fortaleza, galera, a gente vai trocar uma ideia sobre concurso público. A gente está gravando uma série de vídeos aqui também para 123. E acho que é a sua primeira vez aqui no canal ao vivo, né? É ao vivo, né? Presencial, né? Já tinha feito foi uma quando vez eu te conheci, né? Foi, acho que foi um podcast, alguma coisa assim. Foi uma uma balada né? de concurseiro aqui do canal, que foi, acho que foi o segundo ou terceiro episódio, foi entrevistando você. Né? Foi, a gente nem se conhecia na nem época. Era amigo, nada, fazia, só... não fazia o podcast ainda junto, não tinha nada. E aí depois a gente se conheceu, aí foi quando eu passei a acompanhar mais o Hugo, se seguiu e tal nas redes sociais. Foi. E aí depois virou 123 passeio aí, que estamos aí até hoje. Hoje vamos falar de quê aqui nesse canal? Maiores ou maior arrependimento estudando para concurso, galera. Então, eu tive a minha trajetória até ser aprovado e servidor de tribunal. O Matheus teve a dele, também passou em tribunal, né? Mas o dele foi TRT, Tribunal Federal, né? Então, Tribunal Regional do Trabalho. O meu foi um concurso estadual. E a gente meio que trilhou um caminho parecido, né? Mesma área, assim, de tribunais, né? Apesar de matérias diferentes, a gente acabou se identificando muito por isso, né? E eu queria saber do Matheus, né, o maior arrependimento que você teve estudando para concurso. Eu tenho o meu, então eu já vou falar do meu. Eu acho que, pensando assim, qual foi o meu maior arrependimento, né? Claro que existem vários fatores, vários erros, né, que a gente comete, principalmente que eu acho que na nossa época, né, quando a gente começou a estudar 2016, 2017, não tinha tantos canais no YouTube ensinando a estudar, praticamente quase nenhum. Não tinha métodos, não tinha nada, né, cara? Tinha cursos preparatórios que eram caríssimos e você tinha que se virar, né? Não tinha nenhum. Eu não conhecia nenhum canal. Na época eu até pensei em montar um canal, mais do que o Instagram, né? Depois eu fui pro Instagram, mas eu pensei em montar um canal que nem era falar sobre técnica de estudo. O canal que eu pensei em montar na época era só documentando a minha jornada. Porque na época eu não tinha passado ainda, então eu também nem tinha muito o que falar, também não sabia estudar. Mas eu ia só documentar a minha jornada. Só que depois, tempo, né? Tinha que estudar e editar vídeo, não sei o que. Então eu falei, deixa quieto, não vou fazer isso não. Aí acabou que eu não fiz. Mas na época, aprendi assim na marra mesmo. Meu irmão tinha estudado, né? Meu irmão que estudou para concurso, e ele me ensinou assim, tipo, cara, pega edital, é isso aqui, pega nesses sites aqui, vai, e foi isso, assim. Então, cometi alguns erros aí que a gente vai falar e que eu tenho muitos arrependimentos para falar aqui. Cara, esses dias eu gravei um vídeo pro canal falando pessoal, né, que eu comecei a estudar, digitei no Google lá, Direito Constitucional, PDF, baixei a primeira aberração que apareceu, material todo desconjuntado, mas, cara, eu acho que o começo de todo mundo é meio caótico. E o meu maior arrependimento, cara, da minha jornada estudando para concurso, né, apesar de ter sido bem sucedido, né, afinal de contas eu passei, me tornei servidor público, mudei de vida, mas eu poderia muito mais e não consegui porque eu acho que eu não soube ter uma rotina, que é uma coisa que depois eu falei muito aqui no canal, né, a rotina sustentável de estudo. Então eu estudava assim loucamente, de não ter vida, de ficar estudando 8 horas, 9 horas, né? Eu acordava, sentava na mesa, estudava até eu ficar com sono, meia-noite, dormia. Todo dia. E por ter sido tão intenso, né, isso acabou com a minha longevidade, porque muitos colegas meus, enquanto eu fiz um concurso, aí a galera fez, aí no próximo a galera continuou e eu já não aguentava. Eu falava, caraca, de novo passar por tudo que eu passei. Então isso foi me traumatizando. Então cada concurso que eu ia fazendo, eu perdia um pouco de energia, né? Uhum. Não sei se você deu esse gás também de ficar cansado assim, né? Eu passei por isso, mas eu acho que eu consegui manter um pouco mais a minha, digamos assim, a minha sanidade ali, porque eu já tive um estudo um pouco mais sustentável assim desde o início, porque eu não tinha aquela pressão, porque eu estava na faculdade ainda, né? Minha história é um pouquinho diferente. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu ainda estava na faculdade, então não tinha muita aquela pressão social de, nossa, preciso passar amanhã e tal. Embora a minha jornada tenha sido até um pouco rápida. Mas eu, desde o início, eu conciliava os estudos com a faculdade, depois com o estágio.
Então eu estudava ali em um momento do meu dia, né? Geralmente assim, eu tinha estágio, tinha faculdade, estudava no outro período. E aí teve momentos onde eu realmente estudei durante o dia todo, que foi geralmente pós-edital, quando eu larguei, inclusive, né, tudo que eu tinha para fazer e botei o mínimo de cadeira possível para poder estudar. E aí sim, eu me dediquei muito e tal, mas foram curtos períodos de tempo. Então assim, eu não tive essa coisa de estafado e tal. Eu fiquei muito assim nos dois que eu fiz pós-edital, né? Então, assim, o pós-edital, ele realmente é muito estressante, é muito estafante e tal. Mas aí, depois de um tempo, você dá uma recuperada e tal, e aí você aguenta até voltar a estudar. Mas, assim, eu consegui manter um pouco mais de longevidade, até porque eu fiz já uma carreira um pouco mais sustentável no mundo dos concursos, o que não é natural. Geralmente, a pessoa acha que vai aguentar fazer isso o tempo todo, começa a estudar 6, 7, 10 horas por dia, e aí o que acontece depois é que a pessoa quebra. Pouco tempo a pessoa quebra, ela, tipo assim, não aguenta mais porque ela, cara, não tem vida fora estudar. E não ter vida fora estudar é o primeiro passo para você desistir na primeira reprovação. E normalmente essa vai ser a jornada. Eu acabei passando rápido, entre aspas, mas isso não é o natural. Não é aquilo que a gente vê que acontece. Normalmente a pessoa vai ter que demorar 2, 3 anos, às vezes, para ser aprovado num concurso. A gente fala assim, os concursos mais concorridos e tal. E você vai precisar tomar porrada e seguir estudando. E isso é uma coisa que você só consegue se você tiver uma vida social. Sim. Eu falo muito sobre você ter metas semanais. Eu acho que isso ajuda muito. Ao invés de ter aquela meta diária, tipo, eu tenho que estudar 4 horas hoje, 4 horas amanhã. Não, cara, você tem, 20 horas semanais. E aí, de repente você quer sair no domingo? De boa, então você, durante a sua semana, você estuda um pouquinho mais e você sai no sábado, sai no domingo. Fica menos pesado do que você tratar cada dia individualmente, de modo que você não tem muita manejo ali. Se você fura um dia, acabou sua semana. Você fala, tá vendo? Não serve pra isso mesmo. Isso aqui não serve, não consigo manter um foco, uma frequência. Não, faz uma meta semanal, 20, 25 horas semanais, e aí, dependendo se você quiser sair sexta-feira, tá bom, dilui essas horas durante o resto da sua semana. Fica um pouco menos pesado, eu acho que é uma coisa que pode ajudar, me ajudou muito, pelo menos, a manter mais constância, assim, nos estudos para concurso. E de arrependimento? O meu foi esse, cara, de assim, né, resumindo, foi isso, né, de estudar com muita intensidade, sem priorizar minha saúde mental. Eu achei que ia passar muito rápido, né, mas a verdade é que às vezes você passa, até pode passar rápido, mas, tipo, eu passei fora das vagas. Até ser nomeado é outra história, né? Cara, demorou 2 anos, quase, pra eu ser nomeado. Não mais, né, porque eu fiz concurso, a gente teve uma pandemia ainda que suspendeu o prazo de validade de todos os concursos, então eu fiquei, 3, 4 anos esperando. Acaba com sua saúde, né? Então, muitos colegas que começaram comigo tiveram uma rotina melhor e foram seguindo, né? E a sua, qual que foi? Cara, eu acho que assim, principalmente no início, eu errei muito em questão de material mesmo, assim, de gasto com certas coisas que não eram necessárias e que se eu tivesse uma orientação maior eu não teria gastado. Tempo estudando para coisas que não me serviram. Então, assim, inicialmente, bem no início, por exemplo, eu comprei muitos livros, assim, que você acha, né? Você, vou comprar o direito constitucional tal, principalmente eu estava entrando na faculdade também, na época do direito, eu fiz engenharia, depois saí para fazer direito, e foi na época que eu decidi estudar para concurso também. Então, comprei vários livros, livro desse tamanho aqui, só direito constitucional. Você imagina você esquematizado. Que esquematizado, né? Tipo assim, esquematizado tem 1000 páginas. 1000 páginas de né? esquematizado de direito constitucional. Se você for estudar aquilo ali, eu estava estudando até hoje, isso ali não tinha terminado, entendeu? Então, assim, você não tem essa noção quando você é novato no mundo dos concursos. E aí, assim, além disso, eu não defini meu foco desde o início. Então, comecei estudando só direito constitucional, direito administrativo. Não que tenha sido horroroso para mim, mas me prejudicou, porque eu poderia estar desde o início no foco do concurso que eu queria também. E lá na frente, eu fui cometendo vários erros, né? Erros que eu, olhando para trás, hoje é muito fácil analisar na perspectiva, né? Mas naquela época eu não entendia. Por exemplo, muito próximo de fazer o concurso que eu fui aprovado, eu cometi uma coisa que eu me arrependo muito, que foi, eu olhei para o concurso da ANS, que tinha saído, eu estava estudando para TRT, já tinha focado, já tinha entendido o que eu tinha que fazer, já tinha abandonado os livros, já tinha não cometido aqueles erros mais, mas
aquela ânsia de sair concurso, o concurso não vinha e tal, Sim. E eu, pô, preciso, acho que tô perdendo tempo, por isso que eu falo muito sobre isso, porque a gente viveu isso, né? Então, assim, a gente sabe o que você tá passando. E aí o que aconteceu foi que eu olhei para um concurso da ANS e falei assim, cara, não vem concurso... ANS, Agência Nacional de Saúde. Caramba, hein? Nada a ver com nada, eu tava estudando para TRT. Aí eu olhei e falei, cara, não tá saindo TRT. Ora, não tá saindo TRT. Tinha saído um TRT, sei lá, ia sair os outros daqui a 3 meses e eu na minha cabeça... abandonar tudo. Na minha cabeça eu falava, não tá saindo TRT. Aí eu olhei, concurso da ANS prestes a sair, eu falei, vou estudar pra ANS. Comprei o material pra ANS, com meu suado dinheirinho. E aí eu me lembro de eu parei de estudar lá as matérias né, só pra o TRT, quando eu olhei assim... Eu falei, nossa, velho, tipo, um monte de legislação, de regulação de plano de saúde, não sei o que e tal. Cara, eu olhei aquilo ali e falei, cara, eu vou ser mais um nesse concurso. Sendo que eu já tava, tipo assim, lá na frente na fila em relação aos TRTs. E eu voltei pro começo da fila para outro concurso. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? É melhor eu continuar estudando para TRT e vamos ver quando é que vai sair esse negócio. Mas quando sair eu tô bom do que eu ficar estudando para isso aqui. Eu não vou ficar competitivo nem nisso aqui. Quando o TRT sair eu também não vou estar competitivo e tô lascado. E aí eu abandonei, perdi um dinheiro lá que eu tinha dado, mas enfim, é a vida do concurseiro. E aí voltei a estudar para TRT, cara. 3 meses, sei lá, 2 meses saiu o TRT e o resto é história. Passei no concurso e imagina se eu tivesse ido estudar assim. Pelo menos o prejuízo foi só financeiro, mas não de tempo, né? Mas, pô, me arrependo demais porque gastei uma nota e não usei o material, mas, graças a Deus, deu tempo porque deu tempo de voltar. E por isso que a gente fala dessa promiscuidade aí de estar Alicia, de estar querendo fazer toda a prova que aparece na sua frente. Não rola, cara. É muito complicado, porque muitas vezes você vai gastar dinheiro, você vai gastar tempo, você vai desfocar do concurso que você está focado, você não vai ficar competitivo nem naquele nem no outro, só vai dar errado e você só vai enriquecer as bancas de concurso, os materiais que você vai comprar e para você mesmo que é bom, não vai valer de nada, porque você não vai passar, né? Então, assim, esse é o meu maior arrependimento, mas ainda bem que deu tempo de corrigir, porque... o meu também, né? Custou caro, assim, né? Mas, pô, que fica o aprendizado, acho que todo mundo que está estudando, você que está ouvindo, vai ter o seu erro particular, o seu erro específico, mas eu acho que a grande virtude, né, é você saber olhar e falar, cara, eu preciso melhorar isso. Então eu soube reconhecer isso depois de um tempo, né? Eu falei, cara, pô, não adianta eu ficar passando 6, 7 horas estudando, sendo que eu vou fazer essa prova, eu tô tão cansado que eu não aguento estudar e concurso é resistência, mesma coisa do Matheus, desviar o foco, você investir em materiais defasados, né? Hoje tudo digital, você ficar comprando aqueles livros de 1000 questões comentadas de constitucional, administrativo. Passado já. Quero saber de você, qual o seu maior arrependimento estudando para concurso? Já tem um? Comenta aqui embaixo e, se não conhece ainda, claro, siga o canal do Matheus lá, Maldito FCC, vou deixar aqui na descrição. Tamo junto, bons estudos, boa semana. Valeu, galera!